Olha, hoje é a segunda mensagem da série 5 encontros, você está ouvindo isso, 5 encontros com Deus, de clamor nesse novo ano, em favor da nossa família. A gente está começando dessa forma porque o objetivo, como eu tenho dito a vocês, é estruturar bem a nossa vida, a nossa família, e a gente começar orando, começar pedindo a presença de Deus e a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Por isso, a gente está começando com esses 5 encontros, que exatamente são os encontros no culto, no domingo de manhã, quando a gente está se encontrando, para falar com Deus e experimentar dEle e clamar pela ação dEle na nossa vida. Então, domingo passado vocês aprenderam sobre clamando pela saúde da minha família, né? Hoje nós vamos ouvir sobre clamando pelos sonhos de minha família. Tem uma sobra aí, né, Jamile? É só, acho que é baixar o volume um pouco, quem sabe ajuda. O terceiro será clamando pela vida financeira da minha família, depois clamando pela proteção da minha família, e por último, que é o quinto domingo, clamando pela vida espiritual da minha família. Então você vai colocar, né, cada uma dessas realidades da sua vida, tem muitas outras, mas espero que com isso você aprenda a colocar cada mês em oração e clamar a Deus e pedir a intervenção dEle. Agora, eu quero então com isso, que a sua fé e a fé da sua família sejam fortalecidas em Deus. Amém? Eu sei que você vai dizer assim, pastor, que período difícil. Estava conversando com alguns, né? A gente teve que ficar sem vir à igreja, foi complicado demais. Sim, complicado demais não poder vir. Mas que isso ensine a gente, porque um dia vai chegar esse ponto que a gente não vai poder mesmo ir a nenhuma igreja. E a igreja do passado, ela se reuniu em cemitérios, ela não podia ser aceita, ela não era aceita, ela não podia ser, viver com a liberdade que nós vivemos. Nós temos liberdade, eu posso ter 15, 20, 40, 50 Bíblias, e pessoas não podiam ter uma, em países comunistas depois também, no futuro, depois desse tempo que passou, né? Você ouve até hoje, pessoas que têm apenas uma página da Bíblia e se deliciam, e nós temos tantas possibilidades. Então vai chegar um dia, então a gente precisa, vamos aproveitar da comunhão hoje, quando a gente pode se reunir, mas vai chegar um dia que a reunião nossa vai ser virtual mesmo, irmãos. E virtual eu quero dizer para você, não vai ser nem por internet, porque eles também vão cortar tudo. Vai ser o nosso coração ligado a outro coração, e o Espírito Santo mostrar onde as pessoas estão. E nós vamos nos fortalecer desse jeito, Deus vai agir de alguma forma. Então vamos nos preparando, vamos aprender a ler a Bíblia, vamos aprender a depender de Deus, vamos ensinar a nossa família a depender de Deus, para a gente, quando isso chegar, a gente esteja preparado, tá bem? O sermão de hoje então é clamando pelos sonhos da minha família. Todos nós temos sonhos, não é verdade? Se você conversar com seu filhinho agora, do jeito dele, na capacidade dele, ele tem esperanças. Até no brinquedo que você diz, depois o pai te dá. No Natal eu vou te dar. Ele sonha com aquilo, ele espera aquilo, ele vive aquilo. Tem criança que ainda é mais exigente, então ela não vai parar até receber, né? Então com a criança, eu penso que cada fase da vida a gente vai passando por isso, mas nós vivemos assim, de esperança em esperança. Então deixa eu falar rapidamente como preparação sobre a minha adolescência, bem curtinho, e eu vou cortando, mas só para você entender um pouco. Eu passei a orar pelos meus sonhos, e deixa eu explicar. Talvez você vá ouvir o meu sonho e falar, mas não é isso que eu quero para mim. Claro, cada um tem o seu, tá bem? Então não se preocupe com isso. Eu não estou dizendo que o meu sonho é o sonho, ele é meu, então você vai colocar os seus. Mas entenda um pouco o que aconteceu comigo. Eu tinha 14 anos, e eu passei a orar a Deus, porque eu aprendi olhando para a vida do meu pai. Deixa eu dizer, seu filho não vai aprender a orar, jejuar, ir à igreja, se você trata isso de qualquer maneira. Se você não tem isso na sua vida, seu filho não vai aprender. Você vai obrigá-lo, então não funciona. Lembra da família. Mas eu via na vida do meu pai, todos os dias, era vida de oração, de leitura, ele era um pastor, meditação, mas ele não fazia por isso não, era a vida dele. Jejum, muitas vezes antes dessa idade, com 3, 4 anos, eu dormi debaixo do pé de café, depois um pouquinho mais, porque meu pai, trabalhando na terra que ele tinha, ele parava, ajoelhava lá, e orava e buscava Deus. Eu dormi muitas vezes, porque era longo o tempo que ele passava com Deus, era assim a vida dele.
Mas toda quarta-feira ele pediu: eu quero que você aprenda a dedicar tempo a Deus. Então, toda quarta-feira, nesses 14 anos, quando eu tinha 14 anos, eu jejuava, eu passava a manhã dentro da igreja, toda manhã dentro da igreja, em oração, em jejum, leitura e meditação na palavra. Eu tinha 3 pedidos. Eu vou lamentar porque eu tenho a gravação do meu pai. Eu não posso pôr porque não vai sair ao vivo, deu um problema, não vai dar. Então vocês vão ficar sem ouvi-la. Depois eu mando para vocês. Mas ele confirmando isso aqui. Eu tinha 3 pedidos. Eu pedia pelo emprego, que Deus me desse um emprego abençoado. Eu pedia pelo ministério, meu pai era pastor, eu entendia muito o que é ministério, então eu pedia um ministério para servir a Deus, um ministério abençoado, capacidade dele, e eu pedia uma família abençoada. Eram as 3 coisas. Se você pergunta, como é que você organizou isso? Eu não sei. Foi algo que o Espírito plantou no meu coração. E meu pai confirma isso aqui no áudio, dizendo que depois que eu fiz isto, ele contou para mim ontem, dizendo que Deus abriu as portas, eu me mudei para uma cidade, no outro, 2 anos acho que depois, arrumei um emprego, fui estudar, lá eu conheci a Rosani, me casei com a Rosani, e lá também o pastor da cidade entendeu o meu chamado, e viabilizou o meu chamado e me enviou para o ministério, para o seminário aqui em Londrina. Eu não sabia, nem eu tinha visto isso dessa forma. E ele conta para mim dizendo que isso aconteceu. Então veja só, eu estava orando, buscando a Deus e pedindo essas coisas. E hoje, pregando para vocês, ontem eu descobri como isso foi tão real, e tão rápido, e tão claro como Deus é fiel. Depois, quando eu e ela nos formamos, estando em Londrina aqui, claro, você se forma e vai para outra cidade servir a Deus. Indo para outra cidade, a Rosani dizia assim: Israel, Londrina nós somos abençoados demais, a gente morou dentro do Isbel, com os americanos, por 4 anos, a gente amava aquelas pessoas, eles tinham uma vida linda, tão linda, né? Era quase uma embaixada ali dentro, porque era tudo americanos, mas não por isso, era o jeito que eles viviam, nós queríamos aquilo, então nós começamos a orar: Deus, a gente quer voltar para Londrina, o Senhor pode dar isso para a gente? Em 98, porque eu me formei em 88, 98, 10 anos depois, eu volto para Londrina. Londrina não é uma cidade mais horizontal, Londrina é uma cidade vertical agora, cheia de prédios. E aí a gente volta para Londrina, estamos aqui há 23 anos, abençoados, e a gente construiu a vida aqui. Nós compramos nosso apartamento que sonhávamos. A gente queria comprar ali no centro onde a gente estava, que era perto do bosque. Eu adorava aquele lugar por causa do bosque, eles tinham galos ali que cantavam lá, era garnizé, de manhãzinha eles cantavam, eu adorava isso. Então eu quis comprar ali, mas o prédio não era tão bom, então a gente acabou comprando, mesmo no centro, em outro lugar onde a gente mora, mas Senhor, eu queria tanto um lugar que tivesse um galo que cantasse. Qual a possibilidade, gente, de você comprar, sabe onde eu moro? Careca foi lá ontem, ali no Uruguai, entre a Brasil e Espírito Santo. Qual a possibilidade de eu comprar no centro um apartamento e de madrugada ouvir um galo cantando ali também? Será que Deus cuida dos detalhes, irmãos? Que diferença isso faz para a minha vida? Mas faz porque Deus me ama. Ele resolveu fazer isso. Não precisava, Ele fez. Depois eu estive envolvido com a administração da igreja, né? Primeiro da igreja no Brasil por alguns anos, depois a nossa faculdade ali, e Deus colocou um peso no meu coração, eu e a Rosani passamos a orar, eu quero pastorear de novo. Eu estava envolvido com a administração, mas eu queria gente, eu queria, né, tocar em pessoas, abençoar pessoas, ser abençoados. E depois de orar por 2 anos, Deus me enviou para essa igreja como resposta da nossa oração e resposta da oração de vocês. A igreja estava clamando, pedindo um pastor. Aí você ouviu também, nós queríamos ser avós, e eu dizia para vocês assim: eu vou ser avô aqui, vocês vão ver meus netos crescerem aqui. Bem, já temos 4 netos, e isso eu não estou contando os netos do coração, que tem muito mais, né? Tem os netos do coração. Então, olha que Deus é maravilhoso. Eu tenho vários filhos aqui, né, do coração também. Olha que Deus faz. Todos os nossos filhos abençoados, muito bem-sucedidos, de vida e caráter exemplar. Então, deixa eu afirmar o seguinte para vocês. A palavra de Deus, baseado no que eu vivi, no que eu tenho vivido até aqui, a palavra de Deus me dá certeza de que nós podemos sonhar, e eu estou falando de clamando pelos sonhos, que nós podemos sonhar, e que também Deus sonha conosco, e nos abençoa muito além do que a gente imagina, muito além do que a gente pede, Ele sonha também com a gente. Amém? Amém, irmãos? Sabe por que eu afirmo isso, que Deus tem sonhos, e Ele sonha com a gente?
Eu só vou citar isso para você aqui, por causa do nosso tempo. O Salmo 139, 13 a 17 diz assim: Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te agradeço, olha o que ele está dizendo, por me teres feito de modo tão extraordinário. E tuas obras são maravilhosas, e disso eu sei muito bem. Versículo 15 diz assim: Tu me observavas. Ontem minha irmã ligou dizendo, eu falei no Natal, abençoando com netos, e ela me ligou ontem, a nora já estava grávida no dia que eu falei para ela, e ela me ligou, vai ser primeiro neto ou neto dela, e de alegria, e ela falou, agora nesse momento eles estão fazendo ultrassom, e agora já descobriram que tem o coraçãozinho, já viram o coraçãozinho, estão vendo isso? Eu consigo ver o ultrassom de Deus na nossa vida desse jeito, claro, de maneira espetacular, do jeito dele, diz assim: Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto era tecido na escuridão, ele está dizendo. Tu me observavas. Assim como a mãe e o pai observam hoje através dos equipamentos, e a gente vira, eu vou lá, eu choro, eu fico aquilo tudo que vocês sabem, né? Como fica um pai, uma mãe, um avô e uma avó, e Deus está dizendo assim: eu observava você, cada dia, cada segundo. Versículo 16: Tu me viste quando eu ainda estava no ventre, cada dia da minha vida estava registrado em teu livro, e cada momento foi estabelecido, quando ainda nenhum deles existia. E o versículo 17 diz, olha só, o que o salmista Davi, o rei Davi está dizendo sobre Deus e sobre você e eu: como são preciosos os teus pensamentos a meu respeito. Amém, irmãos? Você está ouvindo? Ele está dizendo assim, como são preciosos os pensamentos que Deus tem a teu respeito, a respeito de cada um de nós. Ele diz, é impossível enumerá-los. Deus pensa sobre você o tempo todo. Amém? Amém, queridos? Deus olha para você. Deus pensa sobre você, Deus sonha com você, e Ele diz assim, escrevi cada um dos seus dias, tá? Isso não quer dizer que isso tira a sua habilidade de escolha. Você pode escolher ir para aquilo que Deus escreveu, ou você pode tentar escrever a sua própria história. Eu prefiro ir para a história de Deus, para a agenda dele, que é o melhor para as nossas vidas. Então, com base nisso, eu quero falar com vocês hoje o seguinte: clame a Deus pelos sonhos de nossa vida, porque Deus é totalmente interessado na sua família, nos seus planos, e Ele tem pensamentos maravilhosos ao seu respeito. Ele tem os melhores pensamentos e que você pode conhecer e andar nesse desejo que Ele tem para a sua vida. O texto base, eu quero que você leia comigo, é Provérbios 16, de 1 a 3. Tente falar alto comigo, mesmo que você está de máscara, porque isso também vai ao ar, tá bom? Tem um microfone captando vocês, então quero ver se vocês estão bem fortes comigo. Vamos lá? Vamos juntos? O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Abre a nossa mente, Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, ministra o nosso coração neste momento, no teu poder. O que você precisa fazer? Eu tenho 11 minutos agora. Vamos ver se dá. O que você precisa fazer se deseja ser bem-sucedido e realizado em seus planos? Primeiro, pode falar comigo? Busque a inspiração de Deus. Eu tenho certeza que você, pela vida, já tomou decisões que você achou que eram muito boas. Eu fiz isto. Você tomou decisões e falou, não, isso é demais, é uma oportunidade imperdível, eu vou aproveitar essa oportunidade. E você foi e aproveitou, mas depois de algum tempo, isso sem buscar a inspiração de Deus, depois de algum tempo, quando passa a emoção daquele momento, passa a euforia, as contas vêm, as dificuldades vêm, você fala assim, eu acho que não era vontade de Deus, não, eu me enganei, eu entrei numa furada. E aí, o que era legal, se torna num pesadelo na sua vida. Então vamos pensar assim, comprei algo
que eu não parei para pensar e nem avaliar e nem busquei inspiração de Deus, e fiz. Naquele momento, que legal, eu mostro para todo mundo, e depois eu vou avaliar e as coisas começam a vir, os apertos, vir aperto e mais aperto e mais aperto, e você tem que escolher uma coisa e outra, falando assim, o que eu fiz com a minha vida? Por que eu fiz isso? Por que eu entrei nisso? O pesadelo, então. E o versículo base diz assim, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Qual é o alerta para o seu coração e o meu coração aqui? Cuidado com a arrogância. Cuidado com a arrogância do coração. A arrogância é a gente fazer plano e achar que vai dar certo, aconteça o que acontecer, porque a gente fez um plano excelente. Você fez planos e falou, nossa, arrebentei, esse plano é demais. Por quê? Você fala, foi um plano bem pensado, foi um plano bem elaborado, porque ele é muito bom, tem até especialistas envolvidos, então nada vai dar errado. Deixa eu dizer e mencionar e lembrar rapidamente para você do Titanic. Eles acreditavam, eu sugiro você assistir o documentário dele. Eles acreditavam, eles tinham tanta certeza que ele não afundaria, que os barcos salva-vidas, eles não colocaram suficientes, e nem deram duas coisas importantíssimas demais. Não colocaram barco suficiente salva-vidas, e também não deram treinamento suficiente à equipe, porque falou, não vai afundar, não precisa disto. Pior de tudo ainda, é que com tanta tecnologia, com um projeto tão audacioso, né, e tão avançado, com tanta gente envolvida, sabe o que afundou? Diz que foi um ponto tão simples e sensível, rebites. Rebites que colocaram num lugar mal colocado, e ele tornou todo aquele projeto forte, invencível, e ele afundou por causa de rebites, de uma coisa tão pequena que você fala, é impossível quando você assiste aquilo. Então a arrogância faz a gente achar que nós temos a palavra final naquilo que estamos fazendo. A arrogância faz a gente achar que a gente pode tudo. Agora deixa eu dizer o seguinte, a arrogância não acontece porque a gente planejou. A arrogância não acontece porque a gente acreditou. A gente precisa planejar e a gente precisa acreditar naquilo que planeja, senão você não vai entrar, né? A gente vai com todo o coração e com toda a alma, com toda a força. Essa atitude, ela precisa estar presente quando a gente vai fazer algo, mas a arrogância é a gente fazer essas coisas e excluir Deus dos nossos projetos, não pedir o conselho de Deus e naquilo que estamos fazendo ou naquilo que a gente pretende fazer. Isso é arrogância. É termos mais confiança em nós mesmos, é termos mais confiança no mundo, é termos mais confiança nas coisas, nas pessoas, nos nossos planos e esquecer-se de Deus. Claro que Deus dotou você e eu de liberdade de pensar e decidir. Então Deus não está dizendo assim, você não tem liberdade para isso. Você e eu temos liberdade para pensar e decidir. Mas veja só o que eu estou falando. Se você vai fazer planos para a sua família, você tem sonhos, você precisa buscar a inspiração de Deus. O que é inspirar? Inspirar é iluminar a mente, é estimular a nossa capacidade criativa. Qual é o problema para mim? Eu creio que nós temos pontos que são cegos e nós precisamos ver com os olhos de Deus. A gente não vê todas as coisas, a gente não entende tudo. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E se a gente pedir a inspiração de Deus, Ele vai dar a capacidade da gente ver o que a gente não está vendo, da gente entender o que não está entendendo. E Ele disse assim, eu posso fazer muito mais do que você está pedindo ou pensando. Então, se você quer ser bem sucedido, busque a inspiração de Deus naquilo que vai fazer. Amém? Amém, irmãos? Vou falar com Deus. Deus, eu quero que o Senhor abra o meu entendimento, abra os meus olhos nisso que eu estou pretendendo fazer. De repente você vai descobrir, como eu descobri, que o que a gente quer é muito pequeno demais diante daquilo tão grande que Deus quer fazer, e a gente acaba sabotando um projeto maravilhoso para a nossa vida, porque nós não buscamos inspiração. Segundo, se você deseja ser bem sucedido e realizado em seus planos, vamos falar juntos lá? Permita que Deus investigue a motivação do seu coração. Se tem uma coisa que pega a gente, e eu vou cortar um pouco aqui, ao longo da minha vida eu descobri isso. Eu não avaliei bem a motivação. Algumas vezes minha esposa chamou a atenção, ela estava neutra naquilo, mas eu não consegui perceber que, apesar de parecer que eu queria uma coisa boa, né, mas a motivação, tinham coisas erradas no meu coração, que não combinavam, não poderiam ser feitas, né? Era uma coisa certa,
mas uma motivação errada. E se eu tivesse ouvido, eu não teria pisado, né? Então vai um conselho aí para você. Uma coisa para ajudar a gente a descobrir a motivação, chama alguém da sua confiança e pede para essa pessoa que é neutra avaliar para você e ver com você. Eu gosto de muita gente que vem, pastor, a gente está pretendendo fazer isso, a gente queria que o senhor orasse e falasse com a gente. E aqui está dizendo, peça para Deus, porque olha o versículo 2, todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, todos são, mas o Senhor pesa o espírito. O que esse texto está dizendo é que a tendência humana é da gente ver com parcialidade as coisas. Nós achamos que a gente está vendo tudo, né? Mas nós não temos uma percepção correta. Esse texto diz isso. Nós achamos, e a gente é bonzinho. Se você é bonzinho com você, eu sou bonzinho comigo. Ah, não, pode fazer, é legal. E se a gente tem alguém que é muito honesto, vai dizer, posso ser sincero com você? Eu acho que você está pisando na bola, não é por aí não. Um comentarista bíblico, Matthew Henry, diz assim, há uma grande dose, baseado nisso aqui, de contaminação que se prende aos nossos caminhos. Ele diz, há uma grande dose de contaminação, e do qual não estamos cientes dessa contaminação, e nós não percebemos e não julgamos o quanto essa dose é tão má, e pode fazer um mal tão grande para as nossas vidas. Salomão falou 2 vezes, em 2 provérbios, o seguinte, há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele acaba em morte. Então eu disse, tem pontos cegos, quando você está dirigindo o seu carro, você tem que tomar um cuidado, porque dependendo da posição que alguém está aqui, se você não tem um espelho próprio, tem coisas no carro, já no retrovisor que eles colocam, você não tem visão, é ponto cego. Ele está dizendo assim, é normal você e eu temos pontos cegos da vida, e não perceber nesse nosso caminhar quanto isso afeta a nossa vida, o quanto estamos contaminados. Então, se a gente quer ter uma visão correta e completa da vida, nós precisamos correr para Deus. Sabe o que Davi disse, o pai de Salomão, no Salmo 139, 23 e 24, ele diz assim, examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração, e prova-me e vê os meus pensamentos. E ele vai mais, mostra-me se há em mim algo que te ofende, e conduze-me pelo caminho eterno. Que oração! Eu falei, a gente ora isto, pensando sobre quando participamos no dia de ceia, mas ele está dizendo que você e eu temos que fazer isso todo momento, em todas as decisões. O que você vai falar para o seu filho? O que você vai falar com a sua esposa? O que você vai falar com o seu marido? A compra que você vai fazer? O investimento que você vai fazer? As viagens que vai fazer? Seus planos e sonhos. Verifica a motivação. Quando eu penso aqui em tomar cuidado com a motivação do seu coração, eu penso assim, que muitas vezes você faz uma coisa que parece legal, mas você sabe que no fundo, você está querendo impressionar as pessoas com o que você vai fazer, você está querendo ostentar, ou porque o outro também faz, o outro também tem, então eu também quero, eu posso porque eu não posso, ou porque você quer atender o seu egoísmo, parece uma coisa legal, mas lá dentro do seu coração, você quer, eu preciso demais dessa coisa, eu não consigo ficar sem isso. Ou porque a avareza tomou conta, e você diz, eu preciso mais, eu preciso mais, eu preciso mais. Motivação é o que impulsiona a gente a fazer as coisas. Por isso se chama de motivação. Por que eu estou fazendo o que eu vou fazer? Então nós podemos conseguir coisas, e muitas coisas, mas a gente pode perder coisas de valor quando a gente usa a motivação errada. Nós podemos perder a paz, nós podemos perder a família, perder amigos, perder ministério, perder chamado, perder a vida espiritual, você sabe disso. Então, antes de decidir, você precisa submeter a Deus, falar com Deus em oração, e pedir, examina, Senhor, para mim, examina para mim. Se você for totalmente sincero, e permita Deus dizer assim, permita Ele dizer para você, não faça isso, não vá. Ele vai tirar a paz do seu coração, não vá sem paz. Se ainda tiver dúvida, consulte mais pessoas. Fale, eu acho que Deus está falando isso, mas eu fiquei em dúvida, me ajuda a perceber se é Deus que está falando, se sou eu que estou entendendo errado. Então permita que Deus investigue
a motivação do seu coração, nos seus planos, nos seus sonhos para este ano. Isso eu estou dizendo porque se você quer ter uma vida abençoada, se você quer ter, nós fizemos planos em 2020, no início, na passagem de 2019 para 2020, e nós imaginávamos um monte de coisa, menos que nós íamos lutar com o vírus por mais de um ano, e ainda uma briga agora, não sabe se vem vacina, se não vem vacina, tanto fake news, tanta coiseira que a gente ouve, e é lamentável começar a mandar para vocês, acabou de morrer fulano, que a gente estava orando, outro ciclano, então nunca nós ouvimos de tanta morte do jeito mais cruel. Que planos? Deus sabe todas as coisas, por que não pedir a inspiração dEle, por que não pedir que Ele avalie a motivação? Então, terceiro, se você deseja ser bem sucedido, e último, e realizado nos seus planos, nos sonhos da família, peça, vamos falar juntos? Peça a aprovação de Deus. Então, até aqui a gente viu que a gente precisa buscar a inspiração de Deus, e Ele vai iluminar os nossos olhos, para a gente ver, e ir muito mais além do que a gente pode imaginar e pensar. E também a gente viu que nós precisamos permitir que Deus investigue a motivação do coração. Por quê? Olha a minha frase, para que a gente faça a coisa certa, com o motivo certo, e a gente possa ter resultados certos. Porque a gente pode fazer a coisa certa, com o motivo errado, e os resultados serão errados, apesar da coisa ser certa. Então precisamos fazer certo, com o motivo certo, e aí sim teremos os resultados certos. Nós precisamos nesse ponto pedir a aprovação de Deus nos nossos planos. Você e eu não podemos dizer que nós não ouvimos Deus falar conosco e dizer assim, cuidado, cuidado. O Espírito Santo de Deus habita em nós, mas a gente resiste quando Ele diz cuidado. E você e eu podemos, a voz está dizendo, olha, você está entrando numa zona de perigo, não vá, pare. Você acredita nisso? Eu fui livre de acidente dessa forma. Uma estrada, era uma chuva, eu voltando de Campinas, tentando passar aniversário Natal com a minha família, então nós estamos voltando, primeiro ano, isso em 89, e eu via vultos. Como ver vultos? Eu comecei a ver vultos, diminuí a velocidade do carro, e continuava, e falei com a Rosane, você está vendo? Eu falei, não tem nada, mas eu estou vendo, tem um negócio estranho nessa estrada. Eu afoguei o carro, em cima de um trator, que cruzou a pista, alguém que depois posso contar que tinha passado 15 minutos antes de mim, e batido naquele trator, eu e a Rosani, nós e outros atendemos aquela família. Morreu o motorista, crianças machucadas, mãe. Eu vi a vulto, o Espírito começou a falar comigo, diminui. Falei, como assim? Comecei a conversar com a Rosani do nada, com chuva, não tinha condições disso acontecer, a não ser, o Espírito Santo começou a falar, cuidado, tem algo aí na frente, só Ele. Mais ninguém. Eu seria o segundo carro batendo num trator, na região de Astorga, cruzado no meio da pista. Qual a possibilidade de você ver? Não tem luz nele de lado, ele já não tem de lado, entende? Então ele está dizendo assim, se você quiser, se você buscar a minha orientação, a minha bênção, eu posso, com a minha aprovação, eu vou falar ao seu coração. Eu vou dizer para você ir ou não, ou parar. Deus deseja estar envolvido com cada situação da sua vida. E Ele faz isso porque Ele nos amou, enviando o seu Filho. Ele pagou um alto preço para Ele pegar agora e dizer assim, querido, você está livre, você está solto à sorte, se vira com a sua vida. Você está entendendo? Deus não faz isso com você. Ele está dizendo assim, quero inspirar você, quero ajudar você a ter motivações corretas. Eu quero que você seja abençoado nas coisas que faz. Eu quero que você tenha a minha mão. Na verdade, eu quero ir na frente, eu quero que você siga o caminho que eu traçar para a sua vida, e você vai experimentar o melhor que eu tenho para você. Irmãos, quando eu olho, o texto diz assim, veja só, eu já vou dizer, confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Ele está dizendo, confia. Se você quer que as coisas aconteçam, Ele está dizendo, confia. No caso aqui diz que essa palavra nem é confia, lá no hebraico é rola sobre Deus. Diz que a ideia era que o camelo ele se ajoelhava,
e a pessoa não conseguia levantar a sua carga, então ele rolava sobre o camelo a carga, e ao rolar depois ele se levantava e levava aquela carga tão pesada. Ele está dizendo assim: Deus, para mim esse ajoelhar do camelo, é Jesus dizendo assim: eu deixei de ser Deus, entrei na sua realidade, estou do seu lado, lança sobre mim todo o seu fardo, e deixa eu carregar para você, amém? Descansar em Deus, descansar nele, é você dizer assim: Pai, eu quero a sua bênção, se eu não tiver a sua bênção, eu não vou fazer, eu não quero ir, se o Senhor não estiver presente, se eu não tiver a sua aprovação, eu não quero fazer, Deixa eu concluir da seguinte forma, vamos ficar em pé. Quais são os sonhos da sua família? Quais são os planos que você fez já esse ano ou ao longo da sua vida? Quem está aqui hoje? Eu fiz quando tinha 14 anos. Hoje eu estou com 57 anos. São quantos anos depois? 30 e lá vai cacetada anos depois, né? Acho que é isso. Eu não fiz a conta, então agora não vou conseguir fazer, tá bem? E Deus ouviu a minha oração. Eu estou aqui pregando porque foi um sonho que Deus colocou no coração do meu pai e depois colocou no meu coração. Eu te chamei, eu te escolhi. Eu não poderia falar para vocês, eu era tímido. Bom, depois, né? Porque antes eu não era não. Mas depois me tornei uma pessoa tímida, com medo de gente, né? Pelas coisas que passei. Então eu nunca falaria para alguém, eu nunca iria, eu nunca lideraria pessoas. Mas Jesus me pega numa cidade pequena e resolve ouvir a minha oração e dizer assim: se você quiser, eu posso abençoar você e mudar a sua história e usar a sua vida. E eu estou aqui hoje agradecido a Deus. Deus é fiel, Deus responde a oração, Ele quer responder a sua oração. Deixa eu te fazer uma pergunta: Deus já respondeu a oração de você esse ano já? Quem que orou? Eu tenho uma para contar, não vou contar aqui, mas eu já tenho, temos muitas. Senhor, eu preciso da sua ajuda, eu preciso que o Senhor faça tal coisa. Eu cheguei em casa e estava feito. Aí eu fiquei rindo no carro sozinho, falei: não, está bem assim? Não, né, Senhor? Como o Senhor faz isso? Né? O Senhor é maravilhoso demais, o Senhor responde a oração. Deus está dizendo assim: coloque sobre mim todo o seu fardo, busque inspiração, deixa eu avaliar a sua motivação, busque a minha bênção, e eu vou te abençoar sem medidas. O que você pode planejar, Ele diz assim, é pouco diante do que eu tenho para você. O que você pode executar, Ele diz, é pequeno demais. Quais são os seus sonhos? Sabe o que o salmista está dizendo que você precisa fazer para que os seus planos aconteçam? O salmista diz no Salmo 37:5, diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o ajudará. Amém? Faça a sua oração agora. Você está com a sua família? E pode, abrace a sua família. Abrace ela aí. Se não, você não pode abraçar, não abrace, né? Abrace a sua família e se você tem sonhos agora, fale: Senhor, eu entrego eu, minha esposa, meus filhos, marido, eu entrego cada um dos nossos planos e sonhos ao Senhor, e eu confio no Senhor, que o Senhor vai me ajudar a fazer aquilo que te agrada, que é o melhor para a minha vida. Amém? Coloque a mão sobre o seu coração ao mesmo tempo. Pai, aqui está a sua igreja, presencial e online, dizendo: entregamos, nós confiamos nas suas mãos, todos os nossos sonhos e os nossos planos, e queremos experimentar o melhor que o Senhor planejou para todos nós. O que é maravilhoso, Pai, é saber que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Coronavírus não frustra os seus planos. Política não frustra os seus planos. Problemas econômicos não frustram os seus planos. Crise mundial, não importa qual seja, não frustra os seus planos. Todos os seus planos serão realizados. Então a melhor coisa que nós podemos fazer é correr para o Senhor, lançar as nossas preocupações e os nossos sonhos sobre o Senhor e esperar no melhor que o Senhor tem para nós neste ano. Eu abençoo cada família, Jesus.
os sonhos e os planos de cada família. Desde que eles façam isso, que eles busquem a tua inspiração, que eles avaliem, deixe que o Senhor avalie a motivação e que eles peçam a bênção do Senhor. Eu peço que a sua igreja aprenda a orar e a clamar ao Senhor e experimentar o melhor que o Senhor tem para as suas vidas, no nome de Jesus. Amém. A sua família é abençoada, meu irmão. Amém? Sabe por quê? Deus disse que Ele visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Ouça isso. De pessoas que são desobedientes a Deus. 3ª e 4ª. Aí quando você pensa, isso é mal? Não, não é mal. Porque quando chega na 5ª geração, mesmo que essas pessoas não encontrarem Deus, dá para entender que Deus era e dá a oportunidade de começar de novo. Olha a misericórdia. Mas o foco dele está, mas eu abençoo aqueles que me obedecem até 1000 gerações. Se você é um pai e uma mãe obediente a Deus, temente a Deus, você garantiu a bênção até 1000 gerações da sua família. Pare de acreditar em besteiras e enganos de Satanás. Deus está dizendo nesta manhã, você é uma família abençoada, a sua vida é abençoada, e você pode fazer planos e sonhos abençoados, e experimentar a bênção de Deus sobre todas as coisas. Amém? Vai em nome de Jesus, Deus te abençoe, tenha um ano de sonhos maravilhosos para a sua família e abençoados. Um abraço a todos.